Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um projeto de aulas ao vivo focado no desenvolvimento de melhorias. Esse é um projeto que eu estou fazendo em paralelo a um projeto já existente, do projeto 555 que eu faço às 5h55 da manhã para falar com os consultores que desejam melhorar o desempenho nos processos, né? Melhorar o seu rendimento no dia a dia, melhorar a sua produtividade. E esse projeto em paralelo aqui, eu estou trazendo um outro formato, que é compartilhando a minha tela, trazendo como fazer algumas melhorias, alguns itens relacionados a melhorias na prática, tá? Meu nome é Eduardo Ruth e eu ajudo consultores a desenvolverem melhorias de alto impacto na metade do tempo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que fica às vezes muito no final do processo, do projeto, né, que é o tema de como desenvolver um bom to-be. Então, eu tenho recebido algumas solicitações para ajudar, como orientar, como fazer esse desenho de um to-be, de um bom to-be, né, o que tem que ser olhado, como a gente pode se portar diante de um as-is, às vezes meio bagunçado, às vezes um pouco cheio de informações demais, né? Então, eu tenho recebido algumas solicitações de como tratar disso, como fazer um to-be e se é possível fazer isso de forma otimizada. Então, eu resolvi fazer essa aula hoje falando exatamente sobre isso, sobre como fazer um to-be, e eu estou me desafiando aqui a fazer em 1 hora, né, fazer aqui na frente de vocês, para ver se a gente consegue transformar um as-is com muita informação em um to-be um pouco mais fluido, mais organizado, mais funcional, uma forma que traga uma visualização da melhoria, né, que traga aí uma ajuda para gerar a mudança, que é o nosso foco, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar já a falar sobre o que deve ser olhado e falar o que a gente pode prestar atenção num desenho que já pode nos levar direto para um to-be melhor. Sempre lembrando o foco da produtividade, né, no foco do que a gente tem que fazer, o que importa dentro dessa metodologia. Então eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte aqui, nessa aula 3, né, como fazer um processo to-be em 1 hora. Então gostaria de começar falando com vocês sobre qual seria o objetivo dessa aula, né? Então eu vou colocar aqui objetivos da aula. Vou deixar aqui. Eu tenho alguns objetivos com essa conversa nossa de hoje, tá? Então o primeiro deles seria aqui nivelar o entendimento do que deve ser feito para começar a desenvolver um novo processo, vamos lá, to-be, a partir do as-is. Então esse aqui para mim é um dos objetivos que eu tenho aqui hoje. É bom a gente nivelar, né, as nossas expectativas, sempre façam isso, né, nas suas apresentações, no que você está se propondo a fazer. Então eu tenho o primeiro objetivo, nivelar o entendimento do que o que deve ser olhado, do que deve ser feito aqui para desenvolver um bom to-be. Eu também tenho um segundo objetivo, que é demonstrar, e aí sim compartilhar na tela, né? Demonstrar, fazendo mesmo, demonstrar, bom, na prática, né? Demonstrar na prática, deixa eu botar aqui, demonstrar na prática o que deve ser observado para fazer um bom to-be. Então isso aqui é uma das coisas
mais importante hoje, com produtividade, né? Tem que ter também a produtividade. E por último, o item 3 aqui, despertar, acho que um outro objetivo, despertar o interesse sobre o aprendizado. Vou colocar aqui do que importa para desenvolvimento de melhorias de alto impacto. Por que isso, né, pessoal? O foco aqui, que eu sempre, quem me acompanha, me vê eu falando sempre no desenvolvimento de melhorias de alto impacto, tá? Eu não tenho aqui o objetivo de dar uma aula de desenho, não tenho o objetivo aqui de falar sobre as boas práticas do desenho. É claro que nós vamos sempre trabalhar em cima de um desenho fluido, num desenho correto, num desenho de uma anotação que seja entendida, que seja interpretada de forma correta, mas não é meu objetivo que isso aqui seja uma aula de desenho, não é um curso de desenho isso aqui, então eu também gosto de deixar bem claro, né, o que não é. Não é objetivo da aula. Então vou botar até aqui em vermelho. Não é objetivo da aula. Só um item aqui, não é objetivo da aula mostrar boas práticas de desenho ou ensinar. Melhor aqui, ó. Ensinar boas práticas de desenho. Pessoal, na boa, né? Sinto muito, vou deixar até em vermelho aqui, mas não é meu objetivo. Não sou a melhor pessoa de desenho que eu conheço, não sou especialista, não é um curso de desenho, então, de novo, não é a minha pretensão. Eu quero mostrar aqui o que você vai ter que olhar dentro de um ESIS e que você vai extrair de lá, que perguntas você tem que fazer para o processo ESIS, que você consiga desenhar um 2B de forma produtiva e de forma coerente, fluida, entendível, que possa representar a sua melhoria, tá? Então, feitas os nossos acordos aqui, os nossos entendimentos, né? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Eu preciso, pessoal, um pouquinho de paciência, que eu preciso nivelar o que eu costumo olhar no 2B, para que não fique solto, a gente vá direto para o desenho. Eu preciso fazer um pequeno nivelamento, porque é um dos objetivos, né? Nivelar o entendimento do que deve ser feito, então eu preciso sim fazer esse pequeno nivelamento do que eu estou olhando, do que a gente deve olhar dentro de um 2B, tudo bem? Então eu vou começar a falar aqui eu vou separar, né, pessoal, em três blocos aqui que não são longos, tá? Mas o entendimento do 2B, do que é o 2B, a elaboração do 2B propriamente dita e, por fim, a validação do 2B. Esses 3 itens que prometo ser breve aqui, mas eu acho importante que a gente fale sobre eles. Então, o primeiro item seria o entendimento do 2B. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre o entendimento do 2B para que a gente consiga estar na mesma página aqui, tá? Então, como item 1, eu diria que nesse entendimento, o 2B, acho que um dos itens mais importantes disso aqui, o 2B não é simplesmente um salvar como. Pessoal, precisa entender isso aqui, ó. Não é um salvar como, porque o que eu quero dizer com isso? Ele vai vir a partir de um ESIS, ele vai vir a partir de um desenho já existente ESIS, e sim, a gente costuma começar pegando o desenho e redesenhando em cima do ESIS e melhorando o ESIS. Às vezes é até mais difícil fazer isso, né, porque a gente vai meio que estragando o desenho, vai se perdendo ali. Mas o que eu quero dizer aqui, que não é um salvar como,
um pouquinho mais profundo. Não é simplesmente fazer pequenas alterações no desenho que ele vai ter um to be. Então a gente tem que fazer isso com alguns entendimentos. Então primeiro que não é isso, não é um entendimento, não é um salvar como, tá? Então é o primeiro entendimento que eu gostaria de fazer. O segundo é que o to be tem que contar a nova história do processo, né? Ou seja, construir através das melhorias. Construída através das melhorias. O próximo item aqui é item número 3, considerar aqui ter a visão do todo, né? Fazer um macro processo ajuda muito, tá? Então aqui, esse aqui é o entendimento que eu queria fazer dos 3 itens e é muito importante, vou botar um asterisco aqui, para nós entendermos que as melhorias, né, elas já falamos isso em outras aulas e índices anteriores, elas devem estar no novo desenho, no novo processo, no novo to be. Mas é importante entender que as melhorias poderão acontecer de algumas formas, ou seja, elas poderão estar, ó, vou colocar aqui, elas poderão estar direto no plano de ação, né, sem estar no to be. Como que é isso aqui, né, pessoal? Ela pode ter algumas melhorias que por exemplo, elaborar um procedimento, às vezes ele não aparece, não está num to be, mas ela está direto num plano de ação. Ele pode estar uma definição de critérios que esteja só lá no plano de ação, né, como uma melhoria, e ele não veio aqui representado no desenho. Muito embora sempre quando eu desenho procedimentos, a gente faz uma anotação para mostrar o procedimento. Mas, por exemplo, uma definição de critério pode ser uma melhoria que está incomodando, que não vai estar aparecendo talvez no desenho. Então pode estar sim lá no plano de ação, sem estar às vezes no desenho to be. Ela também pode estar no plano de ação e no desenho to be. Aí sim é o que é o mais, vamos dizer, o comum aqui, né, que nós queremos que esteja uma ação para ser corrigida ali. Esse caso do procedimento, né, poderia ser elaborar um procedimento, pode estar lá no plano de ação, é uma ação para ajudar na melhoria da clareza, de definições, e ele está desenhado no to be. Então ele pode estar ou não no desenho. E por último, ele pode estar somente no to be, né? Ele pode estar no to be e não estar no plano de ação. Isso aqui seria o caso dele estar desenhado como uma melhoria que nós resolvemos no próprio desenho, como eu tirei um handoff, né? Eu tinha uma atividade que era feita por 2 atores ali, e eu simplesmente no desenho tirei e consegui resolver ali mesmo no desenho que apenas uma raia, um ator, uma pessoa ia fazer essa atividade, e ela sumiu ali do desenho, às vezes ficou numa raia só, está resolvido, está feita uma melhoria, e às vezes não precisou eu provocar um plano de ação para ser resolvido. É isso que eu quis dizer aqui, só para nivelar que as melhorias devem ser olhadas como um todo. Então a gente tem
melhorias que estão no plano de ação, tem melhorias que precisam ser aprovadas, melhorias que estão só no desenho, que é resolvido ali, às vezes mais simplesmente. Então, é uma combinação, elas são complementares, tá bom? Feito esse entendimento aqui, eu gostaria de puxar novamente essa figura que a gente sempre trabalha com ela, né? Para mostrar que aonde está o nosso to be, né? Para mostrar aqui que o as is já foi desenhado, a partir dele que nós vamos fazer, o to be está aqui na outra ponta, nós já falamos muitas vezes sobre isso, que o to be é como se fosse a construção de um novo processo, é como se fosse o desenho de um novo processo aqui, desenhado, né, construído pelas melhorias do degrau, e o plano de ação é o que faz ele subir esses degraus. A gente vai construindo um to be, então sempre vai vir a partir de um desenho já existente do as is, né? Às vezes pode existir um processo onde a maturidade é muito baixa e o as is, ele fala, praticamente não temos as is, é um processo que não existe ainda. Aí nós partiremos do que deve ser feito para realizar um to be até direto, né? Depois que a gente fez esse entendimento, pessoal, eu acho que agora já chegou a hora da gente fazer a parte, né, que eu falei a segunda, que seria elaborar o desenho. Então, o que eu devo olhar? O que eu devo olhar para fazer um bom desenho to be? É isso que mais importa para mim nesse momento. O que eu tenho que chegar aqui para entendimento, na hora que eu pegar aqui o desenho para fazer, o que nós estamos olhando, né? Então, primeira coisa, eu acho que eu sempre tento, pessoal, simplificar o desenho as is. É óbvio assim mesmo, esse primeiro, porque se a gente conseguir pegar um desenho que está lá, lembre-se, vai vir um desenho talvez cheio de informações. Eu não gasto muita energia lá no as is para tentar ficar unificando o desenho, ficar transformando ele numa forma mais fluida. Eu deixo o desenho da forma mais fiel possível que é. Depois eu tento simplificar, eu verificar se as etapas podem ser retiradas, se algumas etapas, né, se algumas etapas podem ser retiradas no novo processo. Que é isso, né? É a gente pegar e entender que às vezes no existe foi desenhado alguns itens que talvez não precisem ser replicados. Nós vamos ver isso. Também verificar se os desenhos existentes no existe podem ser unificados. E também verificar se as atividades, né, se as atividades podem ser otimizadas. Às vezes eu tenho muitas atividades lá, eu verifico isso daqui, essas três coisas, então eu tento simplificar o desenho. É a primeira coisa que eu tento fazer para simplificar, para melhorar um as is, para construir um as is. A segunda coisa que eu olho é como vai funcionar como se fosse um checklist isso aqui, né, pessoal, para a gente se apoiar na hora de desenhar. Eu posiciono, né, eu posicionar as melhorias no novo desenho. Isso aqui, eu já fiz o levantamento das melhorias, eu fiz o desenvolvimento, falar onde que ela atua aqui. Eu costumo riscar o desenho, costumo sempre imprimir para fazer levantamento de melhorias, né? Se não for isso, pode ser no digital também. Eu posiciono, se for físico, eu colo um post-it, a melhoria atua aqui, melhoria atua ali. Eu vou tentando posicionar onde ela está dentro do processo to be, né? Ela está em cima do as is para eu transformar no to be. Item 3 é verificar se existem novos inícios. Pessoal, isso aqui ajuda muito na hora de fazer
as melhorias até do processo, né, do entendimento, e vai se refletir direto no to be. Às vezes não aparece isso na hora de levantar, apresentar uma melhoria, mas na hora que você está desenhando, preste atenção se os inícios podem ser feitos de outra forma. Perguntar várias vezes para o processo aqui, ó, isso aqui dá para começar de forma proativa? Normalmente os inícios estão de forma passiva, como a solicitação chega, eu faço tal coisa. E eu posso, às vezes, colocar uma melhoria ali dentro do processo como um início proativo, do tipo com a calendário, toda quinta-feira ou toda alguma data específica, eu faço o início, eu cobro, eu começo, tá? Então é uma boa sempre olhar principalmente os proativos, tá? Inícios proativos. Depois, como item 4 aqui, eu quero perguntar para as atividades, né, entre aspas aqui, verificar se as atividades manuais podem ser automatizadas. Então, eu olho para toda atividade que tem no desenho e tento automatizar, eu tento transformar ela num processo um pouco mais fluido, né? Então eu tento melhorar, verificar se tem alguma outra alteração de premissas, por exemplo, quando a gente fez o levantamento da melhoria, talvez não pudesse considerar uma atividade como automatizada, mas conforme a gente está desenhando, verificar se não mudou nenhuma premissa do tempo que você levantou a melhoria e verificar se ela pode ser automatizada, porque aí eu já vou fazer uma alteração no desenho, tá? Aí o item 5, tá aqui, né? O item 5 seria, vou descer aqui, item 5 seria utilizar mesmo as legendas, né, como boa prática do desenho do to be, do que considerar, aqui focado muito quando você está trabalhando com outros consultores, né? Um desenha uma legenda, outro desenha de outro, então desenhar mesmo as legendas, né? Aqui que é o padrão. É uma coisa que eu sempre olho também. O item 6, pessoal, seria indicar, né? Indicar oportunidades de novos procedimentos. Aqui o que eu falei do desenho, que ele vai aparecer, né, os procedimentos ali e ou regras de negócio. Sempre que puder substituir isso aqui, eu vou tentar sempre tirar os gateways, vou tentar deixar mais fluido. Então uma forma de fazer isso é colocar regra de negócio, alguma coisa assim dentro dos desenhos, né, e não ficar com aquele monte de condição. Aí avaliar todos os gateways, né? Eu vou direto nos gateways, pessoal, e handoffs. Eu vou direto no gateway handoff porque ali, às vezes a gente, no desenho, o ESIS, a gente exagera nisso aqui, porque é o que é, né? Se for assim, tem um monte de distribuição, de divisão de fluxo, né? E o pessoal costuma desenhar isso, né, isso como decisão, ponto de decisão, e começa a desenhar um monte. Aqui tem que decidir, aqui também. Só que se você fizer um entendimento sobre o gateway, às vezes a gente consegue reduzir muitos deles. Isso aqui já é uma melhoria. E por último aqui, nesses itens eu faço só vou fazer uma avaliação de possíveis finais. Lembrando que os finais, né, são resultados produzidos. Então, isso aqui é mais por causa da gente deixar os finais ali sem nome, deixar aquele final solto. Então, eu sempre procuro caçar isso daqui e achar uns finais para a gente conseguir acertar, né, conseguir fazer a parte do desenho um pouquinho mais focado, com mais qualidade. E aí, pessoal, isso aqui é o que eu olho, esses 8 itens aqui principalmente, né? E na hora de validar o desenho, é um pouco mais simples aqui o que nós temos para dizer, mas eu não posso deixar de mencionar, né? Na hora de validar o desenho,
nós temos que fazer alguns detalhes apenas, né, que seriam levantar já, né, levar o desenho pronto, né, levar o desenho com as melhorias incorporadas. Isso aqui para a gente ganhar produtividades, né, incorporadas. Isso aqui é para a gente ganhar produtividade. Se eu for levar o trabalho e for desenhar tudo na frente do cliente, eu vou perder muito tempo. Então aqui com essa técnica aqui, com essa dica, sei lá, eu vou tentar ganhar mais tempo na produtividade. Eu já levo o desenho preparado e marco os pontos que eu tenho para ajustar lá. O item número 2 seria reunir os responsáveis para validação. Então isso aqui é importante, pessoal, porque diferente do ESIS, nessa fase pode ou até deve, né, ter o envolvimento da alta liderança. Porque aqui lá no ESIS ele poderia fazer só a validação pela operação, porque ninguém melhor que da operação sabe validar o ESIS, mas aqui não, aqui nós precisamos realmente de umas melhorias, então precisa da alta liderança. Então vocês tratem isso aqui como uma agenda de validação, então precisa agendar a validação, tá? Agendar a validação. Vou colocar aqui oficial, tá? Oficial. E depois o último item aqui que eu estou colocando, mostrar o processo macro primeiro, né? Macro primeiro para ajudar o entendimento. Aqui, né, pessoal, o ESIS vai vir normalmente grande, vai vir cheio de informações, então eu costumo mostrar o que seria um macro aqui, né? Eu vou tentar reproduzir aqui. É como se eu tivesse aqui um começo do desenho, né? E depois disso, aqui, eu desenhasse ele como um macro, assim, né? Deixa eu trazer ele aqui, ó. Eu desenharia ele como um macro. E eu não vou ter a pretensão aqui de fazer um desenho completo, né? Mas aqui eu queria chamar a atenção que poderia ser assim, e aí poderia ter um fim aqui, né? E aqui também poderia ter outro fim, né? Como se eu tivesse... Eu não vou querer mostrar detalhes aqui. Isso aqui como se fosse os subprocessos, né? Então, se eu pego lá dentro do desenho ESIS e consigo entender que ele faz um certo agrupamento e mostra isso aqui para a liderança, é mais fácil de eu convencer, mostrar que ó, o desenho está dividido assim, como um processo, por exemplo, de viabilidade, depois de planejamento, depois de execução, de monitoramento, e aqui dentro é evidente que vão ter todas as atividades, mas essa parte aqui eu mostro como se fosse um macro, né, para melhorar o entendimento, tá? Ajuda bastante. E, por fim aqui, depois que eu fiz isso do entendimento, eu consigo fazer que o item 4 seria o que eu faço para validar, né? Eu repassar todo o processo, normal, como assim eu faço com os envolvidos, eu faço isso também com o ESIS, né? Então o to be não é diferente. E aqui, depois disso, eu costumo falar que tem que testar o processo, né, pessoal? O que é testar o processo? Testar o processo seria eu verificar, me dá um exemplo lá, ele fala, a nota fiscal quando entra por importação é assim, eu vou seguindo o processo e vou vendo se ele funciona. E aí eu faço os ajustes,
necessários e pronto. Aí eu já estaria com o desenho pronto aqui e eu teria simplesmente que validar oficialmente. Aqui, pessoal, tem alguns jeitos de fazer isso, né? Pode ter um formulário assinado, pode ter também um e-mail com o desenho anexo e pode ter também um workflow ou alguma coisa assim. Workflow. Pode ter o workflow de aprovação. O que importa aqui é a gente não deixar solto isso, pessoal. Eu confesso que eu já tive problemas no To-Be sem ter essa validação um pouco mais formal. Eu tive que abrir depois do To-Be e revalidar. Então façam sempre isso. E aí sim, o último item para a gente partir para o desenho aqui seria encaminhar o processo, né, o processo validado para os envolvidos e para a gestão do projeto, que estiver envolvido ali, para a gestão do projeto. Pronto, pessoal. Isso aqui, eu precisava fazer esse entendimento, para nós termos aqui isso aí, o que olhar, né? Então aqui, o que nós temos que olhar para elaborar o desenho e o que nós temos que olhar para validar o desenho. Isso aqui é muito importante porque agora, a hora que eu for mostrar o desenho, a gente vai ficar mais fácil, né, de entender o que eu estou olhando. Então eu gostaria, sem mais demoras aqui, de trazer essa parte do desenho. Então eu vou começar a partir de um as is, né? Vou começar a partir de um as is. Então eu tenho aqui um desenho que eu recebi, né? Um desenho que é um desenho longo, um desenho com muita informação, é um desenho que a gente tem duas raias principais, é um desenho que nós temos que tentar deixar ele de uma forma mais fluida, é um as is, né? Então, como que nós vamos começar? Vou usar tudo que eu falei até agora, né, de como eu desenharia esse to be. Então eu pego esse desenho aqui e vou verificar quais são os inícios. Eu falei quais são os inícios pertinentes dele, né? Então eu percebo que aqui nós temos o início da necessidade do comercial, que vem a necessidade do cliente, né? E ele vem uma necessidade do cliente, é um projeto de atendimento ao comercial. Então, já que eu tenho um atendimento ao comercial, seria esse processo que eu recebi, então eu vou tratar ele aqui. Então, ele vai perguntando aqui se tem um gate, uma condição, e eu percebo logo de cara que ele está qualificando, né? Ele está qualificando a entrada. Então ele vem numa necessidade do cliente, ele verifica uma condição, ele vê se ele tem que elaborar propostas. Até agora, pessoal, estou tentando entender aquele macro, tá? Estou tentando falar, vou pegar esse processo maior aqui, vou pegar esse processo gigante ou um pouco confuso e vou desenhar, tentar entender o macro. Então eu vi que tem um grupo aqui, ó. Eu vou entender esse grupo para ver se ele pode ser um subprocesso, se ele pode ser atividades automatizadas ou se ele pode ser eliminado. Aí eu percebi aqui, vamos ver, que eu verifico de quantificar a oportunidade, eu estou vendo aqui que tem um gate de goal num goal, né, e com uma condição, e aqui ele solicita uma condição técnica para elaborar a proposta. Então eu estou percebendo aqui que ele não tem condição técnica, né? Então um não aqui tem vários gateways, né? Que eu já olho direto, vou dar um jeito de tirar esses gateways aqui e pelo menos colocar um que já mostra os produtos, né? Por exemplo, não precisa, né, pessoal, colocar um gateway atrás do outro aqui, porque aqui já é uma saída de resultado, aqui é outra, aqui poderia ser outra a partir de um gateway só, né? Então eu já eliminaria isso. Aí aqui eu vejo que ele solicita que ele vai para a parte aqui de pré-vendas, né? Ele está aqui pedindo aqui um apoio, ele está pedindo um apoio de consultoria, então ele traz aqui para baixo para analisar uma solicitação. Então quando ele traz essa solicitação aqui,
que é uma outra raia, eu percebo, pessoal, que ele está analisando para começar o processo, né? Então, dá para perceber aqui que é o atendimento ao comercial o processo. Nós temos que verificar sempre o objetivo do projeto, né, do processo, aliás. Eu percebo que essa parte aqui em cima é uma parte condicional, se pede ou não ajuda, né? Então, ela pode iniciar o processo ou não, por causa desses gateways. Então, eu percebo aqui que eu posso, e tem uma regra de negócio aqui no Aziz, então eu percebo que eu posso começar com uma solicitação. Reparem, eu analiso a solicitação e aí eu começo o processo. Lembrando que o processo é um processo de atendimento ao comercial, ou seja, ele está nessa raia aqui, né, desses atores aqui, que está, no caso, setor de pré-vendas, e ele vai atender o comercial. Então, eu percebo que eu não preciso, talvez, começar com essa análise de solicitação, né? Eu não preciso começar verificando anteriormente se eu vou fazer ou não. Então perceba aqui, pessoal, que nós não precisamos começar, talvez lá no comercial, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o processo pode começar direto aqui embaixo na raia de pré-vendas. Por quê, né? Só para deixar claro, ele começa, o que starta, o que move ele, olhando o início, o que faz acontecer é a solicitação. Então, repare, eu estou testando o processo, como eu disse no nivelamento anterior. Se o que faz acontecer aqui é uma solicitação, eu não preciso saber, nesse processo de atendimento, da onde que vem todo esse emaranhado aqui de gates e condições. Isso aqui pode ser tratado lá como fazer uma solicitação, pode ser inclusive um procedimento, mas o que importa para mim é que eu só começo com essa análise de solicitação, né? Então aqui, pessoal, eu dou um jeito aqui de começar um processo do zero, né? Vou começar aqui a fazer esse desenho aqui e eu posso começar com uma análise, aliás, uma solicitação, que eu posso até colocar aqui do comercial, mas que não precisa ser só dele, né? Mas como está vindo da Aziz aqui, eu estou entendendo que é só do comercial. Depois dessa parte aqui, eu tenho um segundo bloco aqui, né? Eu tenho um segundo bloco que ele verifica se está aprovado ou não essa solicitação. Então, eu vou precisar analisar essa solicitação. Deve ter algumas regras aqui, eu vou precisar analisar e eu vou colocar aqui, uma atividade, de analisar a solicitação. Vou analisar a solicitação e aqui eu posso entender que é uma regra de negócio, ou seja, deve ter uma regra, porque para cada solicitação eu devo fazer alguma coisa e eu vou entender aqui que posso fazer dentro de um sistema, né? Eu vou chamar aqui dessa cor, depois a gente tem que nivelar qual sistema está sendo feito, cada um deles, né? Então eu vou analisar a solicitação, né? Vou analisar a solicitação e aqui eu tenho essa bifurcação aqui, se está aprovado ou não. Então, se está aprovado, eu vou fazer um planejamento e se não está aprovado, eu vou informar o comercial. Então, eu vou informar o comercial que não está aprovado. Então, só para entender, para que ele analise a oportunidade, cancele a oportunidade, tá? E aqui em cima, ele cancela a oportunidade cancelada. Então aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal, dentro eu estou colocando que é por e-mail, eu vou propor algumas coisas aqui para depois fazer na validação, tá?
Então depois a gente pode conversar isso lá, os pontos da validação. Então nesse momento aqui, eu vou para esse caminho que não está aprovado, que é o mais fácil primeiro, eu vou construir aqui uma condição, né? E vou chamar aqui de, caso não esteja aprovado, eu vou fechar a solicitação. Por que eu coloquei isso? Porque considerando que eu posso trabalhar dentro de um sistema aqui de chamados ou de workflow, eu vou fechar a solicitação e essa solicitação aqui dentro de um sistema, ela pode ter uma informação direta para o comercial. Então eu posso configurar isso. Estou informando que não está aprovado, aqui pode ser a solicitação fechada. Não precisa mais voltar lá para o comercial, porque aqui pode disparar um gatilho, né? Pode disparar uma informação lá para o comercial dentro do sistema. Então, aqui em cima é a condição de não aprovada, tá? E depois que não está aprovada, né? Aqui não está aprovada. Aí, eu tenho a condição, vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, né? Aí eu tenho a condição aqui, deixa eu só dar uma alinhada aqui na horizontal, pronto. E eu tenho a condição aqui quando está aprovada, né, que é a segunda. Então, quando está aprovada, deixa eu ver o que nós temos que fazer aqui. Quando está aprovada, ele tem que fazer o planejamento. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele tem que fazer um planejamento, que é uma reunião, pelo que eu vi aqui. Depois do planejamento, né, ele tinha aqui em cima, existe template ou não? Se existe template ou não, aí eu não preciso disso, porque se ele tem um template, ele usa o template, né? Então, eu faço um planejamento e depois analiso a necessidade de contratação de um terceiro, né? Então, aqui o template é uma questão de usar ou não, né? Mas eu vou verificar a condição de um parceiro ali. Então, voltando para o nosso desenho, eu tenho que, posso colocar, por exemplo, atualizar o status da solicitação. Pessoal, não fica parado esperando aqui eu saber exatamente o que escreve. Faça uma proposta do que você está entendendo que melhore, que seja possível, né, dentro do to-be, e você vai validar justamente para isso. Dentro do sistema eu vou atualizar o status, né, porque eu tenho que mudar isso aqui para aprovado, aqui eu já fechei, né, tem que entender isso. Depois eu vou fazer a reunião, porque está lá, eu acho que tem que continuar com essa reunião de planejamento, sem problema nenhum, só que aí ela vai ser manual por enquanto, não tenho nada previsto aqui dentro desse sistema. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, porque o processo vai crescer, né? O processo vai crescer. Aí depois da reunião, eu tenho que voltar lá para ver o que ele faz. Se eu não me engano, ele bifurca aqui. Se eu não me engano, ele vem aqui e tem essa bifurcação. Né? Ele analisa a necessidade de contratação do parceiro. Né? E para cá ele vai analisar a parceria e para baixo ele vai, não necessário de parceiro, ele vai fazer internamente, pelo que eu entendi aqui, vai solicitar os consultores. Então, para cima ele vai contratar um parceiro, vai analisar, e para baixo ele vai resolver internamente, é o que está aparecendo aqui. Então nós vamos de novo colocar essa proposta aqui, vamos tentar fazer essa continuação. Então eu tenho, depois da reunião, importante que a gente possa também aqui colocar, deixa eu ver, a gente possa colocar aqui um procedimento, ó, talvez, ó, dessa reunião. Eu não sei se vai ter, mas eu vou sugerir aqui que vai ter que parar lá no plano de ação, ó. Talvez tenha, talvez não, mas um procedimento
para o planejamento. Para o planejamento. Eu vou colocar aqui porque depois pode ser uma melhoria, né? Pode ser uma melhoria, então eu vou deixar aqui como uma possibilidade. Depois que eu faço a reunião de planejamento, aí sim eu tenho aquela atividade de analisar. Analisar necessidade de contratação de parceiros. Então deve ter aqui também uma coisa que me ajude a fazer isso. Eu vou colocar outra regra de negócio aqui. Vou colocar uma outra regra de negócio aqui. E aí eu vou analisar a necessidade de contratação do parceiro. Então aqui, pessoal, dentro desse procedimento aqui, eu já vejo se tem template ou não, analisar aqui, eu posso colocar dentro da regra de negócio essa questão do template, tá? Ó, existente, verificar, não vou deixar, só para a gente lembrar aqui, ó, existência de template. Como eu vou validar ainda, eu deixo aqui para lembrar, não gosto de deixar no to be muitos comentários não, tá? E depois que eu verifiquei a necessidade do parceiro, aí sim eu tenho aqui uma bifurcação de novo, né? Eu tenho aqui uma divisão de fluxo, que seria a necessidade do parceiro para cima, né? E para baixo, não. Então aqui eu vou colocar aqui necessidade de parceiro, já é uma divisão de fluxo, né? Parceiro, eu faço alguma coisa aqui em cima e aqui para frente, não. Que é sem a necessidade do parceiro. Então, eu tenho sim essa divisão. Aí agora, pessoal, vamos ver como que a gente resolve essa parte aqui em cima, ó. Que parece uma parte mais complicada, ó. Essa parte aqui em cima, eu tenho que analisar a parceria, depois eu tenho que ver se o parceiro é homologado, eu busco o parceiro, seleciono o parceiro, e ele vai lá para o comercial, enviar informações do parceiro, ó. Solicitar proposta, a proposta volta, aí eu faço uma revisão, retorno com comentários, seguindo a lógica aqui, envio para o parceiro um ajuste, está com muito detalhe, né? Às vezes aguardo o retorno, envio para revisão de novo, ele volta aqui, porque se tem uma revisão técnica do parceiro, ele confere, aqui tem um handoff de novo, né? Ele adequa a proposta do parceiro, ele envia a proposta, aguardo o retorno, registro, estou acompanhando aqui tudo esse bloco, né? Se está reprovado, ele registra acabou, se está aprovado, ele registra a transição. E aí termina aqui com a transição. Repare, pessoal, olha esse bloco aqui em cima, ó. Olha esse bloco aqui em cima. Todo que eu mostrei aqui, vou tirar o zoom para a gente ficar. Todo esse bloco aqui em cima, ó. Todo esse bloco que eu acabei de mostrar aqui, ó, ele tem esse handoff que eu li, ele foi lá para fazer uma transição. Aqui ele escolheu o parceiro, ele olhou ajustes, mandou, voltou aqui no handoff, ele fez um contrato. Aqui ele está avaliando informações do parceiro. Então, eu posso, nesse caso, chamar esse processo todo aqui de alguma coisa de escolha do parceiro. E depois eu posso trabalhar dentro, até porque pode ser tanto o comercial que vai fazer isso, como pode ser também a área aqui embaixo de pré-vendas, como pode ser uma outra área terceirizada. Então, tudo isso aqui, não estou atendendo o comercial, repare. Toda essa parte aqui que eu acabei de mostrar, que eu fiquei lendo, não é isso que eu quero que vocês entendam. Ele não está diretamente falando do atendimento, ele precisa escolher um parceiro. Então, eu posso aqui, é lógico que eu vou validar isso aqui, né, pessoal, com eles, por isso que tem a validação, mas eu vou chamar aqui,
eu posso criar uma contratação de parceiros, por exemplo, de parcerias. Então eu vou chamar isso aqui, ó, como dá para resolver isso? Contratação de parcerias. E aí eu transformo ele aqui num subprocesso, né? Deixa eu só aumentar aqui o desenho que não vai caber, né? Obviamente. Deixa eu descer um pouquinho para aqui para ele caber isso. Pronto. E olha só. Eu vou resolver isso aqui depois. Eu vou tirar toda aquela parte lá de cima e vou resolver essa parte aqui. Pronto. E vou resolver essa parte. Deixa eu só dar uma nivelada aqui, ó. Vou salvar. Então tá, pessoal. Ó, eu vou deixar isso para trás aqui, mas eu retirei todo aquele bloco de contratação de parcerias. E depois, se ele tem sem a necessidade do parceiro, nós vimos lá que, vamos confirmar aqui de novo, né? Nós vimos aqui que quando está sem a necessidade do parceiro, deixa eu botar o zoom aqui para baixo, o que ele tem que fazer é, ó, nós já tiramos toda aquela parte lá de cima, deixa eu dar um zoom aqui, pronto, vamos aqui nessa parte, olha, solicita a agenda de consultores, então, aguarda a confirmação da agenda, acho que um sisteminha aqui já de agendamento, que nós vamos manter por enquanto, e um outro sisteminha de liberar projeto, já está automatizado, eu vou deixar, né? Eu vou deixar. Então, nós vimos aqui que pode ser, solicitar agenda de consultores, solicitar agenda de consultores, e aqui eu vou manter, né, um sistema aqui que já existe, e depois nós vamos, obviamente, confirmar. Então, uma agenda de consultores, aí eu vou aguardar dentro do sistema aqui, né, a confirmação de agendas, sem problema nenhum, acho que eu escrevi errado aqui. Só para conferir, né, confirmação de agendas, vou colocar aqui que é um tempo que eu espero, e depois eu lembro que tinha aqui o liberar projeto. Liberar projeto. Tá, esse aqui também nós vamos manter um sisteminha que eles já tinham. Depois a gente tem que nivelar sempre as legendas, né, pessoal? Não pode esquecer, como eu disse lá no nivelamento antes de começar aqui o desenho. Então, deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que vai exceder bastante. Pronto. Ok, agora nós temos que ver lá o que mais que tem para fazer a partir desse ponto, né? Vamos ver aqui. Eu tenho que liberar o projeto, eu realizo um call de alinhamento sobre a oportunidade, depois realizo gestão do projeto, então tem esse alinhamento aqui. Tem esse alinhamento. Bom, tem um alinhamento aqui que eu vou verificar como a gente faz. Depois de liberar o projeto, eu posso manter essa reunião, né, de alinhamento. Eu vou tirar essa do call, né, vou deixar só fazer reunião de alinhamento, porque pode depois ser de outra forma, né? Alinhamento, reunião de alinhamento. Faltou o M aqui. Eu faço a reunião de alinhamento e aí lá tem uma condição, isso aqui
Eu não sei se vai ser dentro de um sistema ou não, né? Depois a gente verifica isso aqui, né? Normalmente é um call, uma coisa assim. E eu vi lá, deixa eu ver que eu acho que agora tem um paralelo. Deixa eu confirmar, né? Para não escrever essa besteira. Vamos confirmar. Então aqui tem uma ação dupla aqui, que eu analiso o tipo de atividade e eu também realizo ajustes, apontamentos para cima, dentro do sistema, realizo aprovação. E aí eu tenho uma aprovação aqui dele mesmo, né? E aprovado eu gero o valor de investimento, não aprovado eu volto para fazer. Então, uma redundância aqui. E analiso qual tipo de atividade embaixo. Então, vamos ver como que a gente pode resolver isso. Eu venho aqui, né? Talvez eu verifico, faço alinhamento para baixo. Agora achar que tem vários gates, né? Vamos ter que ver como a gente resolve. Então aqui para baixo eu vou colocar verificar a necessidade. Acho que isso eu vou ter que manter de apresentação. Vou lá direto para o resultado, é isso que está lá na frente. E aqui para cima eu vou pôr os apontamentos. Vamos ver como a gente resolve essa parte aqui do apontamento. Ó. Fazer apontamentos. Acho que isso tem que ficar. Fazer apontamentos, né? Vamos colocar dentro do sistema que já existe, né? Não vamos alterar isso por enquanto. E tem essa parte de script, né? Talvez gerar dentro do sistema. Isso aqui eu vou realmente precisar entender, né? Melhor. Mas valor gerar dentro do sistema vamos colocar uma conta direta aqui de script que eu posso gerar o valor de investimento. Vamos ver como ficou lá, como estava, né? Eu tirei essa aprovação, então ele faz isso e gera direto aqui, porque a gente considera que ele faça o apontamento correto e tem aprovação aqui dentro. Não vou botar esse looping aqui não, a gente pode até voltar depois, mas vou direto porque gerar o valor e tem que aguardar a apuração. E do lado de baixo eu vejo o tipo de atividade e aqui a questão da apresentação. Então eu verifico já direto qual é a apresentação, foi o que eu pus lá. Agora aqui está um pouco confuso, né? Vamos ver como que a gente pode lidar com isso. Que seria, vejam, eu tenho para cima eu tenho sem necessidade de apresentação e para baixo eu tenho a necessidade de aprovação, tá? E aqui ainda tem com ambiente, sem ambiente, tá? Então são 4 saídas, né? Para cima é sem apresentação, para baixo é com. E aqui é com ambiente, aqui é sem ambiente. Vamos criar isso. 2 para baixo e 2, aqui tem mais, e 2 para cima. Sem necessidade de apresentação, mas tenho que acompanhar. Então, para cima é 100, com acompanhamento, 100, sem acompanhamento. São essas 4. Entende que são 4 saídas aqui? Eu não preciso de vários gateways. Para cima eu tenho sem necessidade de apresentação. Está aqui. E é sem necessidade de apresentação com acompanhamento, sem necessidade de apresentação, sem acompanhamento. Então são 2 divisões. Aqui em cima e para baixo tem apresentação com necessidade de ambiente, com apresentação e necessidade de ambiente, com apresentação sem necessidade de ambiente. Então acho que dá para resolver fazendo essa parte aqui de 4 saídas. Eu fiz a verificação da necessidade, acho que eu vou ter que correr um pouquinho para frente aqui.
para não ficar tão ruim, ó, vou botar mais aqui, para não ficar ruim. E eu vou botar aqui 4 saídas, foi o que a gente conversou, né? Então, assim, 4 saídas. Vou colocar uma aqui em cima. E a gente vai tentando escrever. Vou colocar outra por enquanto aqui. E aí vou colocar mais outra aqui embaixo. E outra aqui embaixo. Tá? Então vamos ver o que sai aqui da nossa bifurcação. Então tinha para cima tinha 100 apresentação. Então as duas para cima são sem apresentação. Sem apresentação, mas com acompanhamento. Tá. Então essa daqui seria essa daqui. E essa daqui seria também sem apresentação, mas sem acompanhamento. Parece bem complicado, mas na verdade são duas condições. Né? Aí, por enquanto, vamos ver como que vai ficar isso, né? Vou trazer aqui. Deixa aqui para a gente tentar. E para a parte de baixo, vou já deixar alinhado aqui. Depois a gente vai tentar arrumar isso melhor. Mas aqui seria o com apresentação, os dois de baixo é com apresentação. Com apresentação, sem a necessidade de ambiente, que é o que ele desenhou ali. E embaixo, o último caso, com apresentação, e assim com necessidade do ambiente. Então aqui, os 4 casos estão aqui, ó, com apresentação sem ambiente, com apresentação com ambiente. Vamos voltar lá para a gente ver se a gente desenhou essas partes corretas. Vamos ver. Tá, então aqui tem um ambiente. Aqui ele vai direto, ó. Aí aqui ele vai para elaborar a apresentação. Então a gente tira aquela e põe direto na apresentação. E essa daqui, eu não vou botar isso do template, sim ou não, porque ele usa o template quando é disponível. Sempre ele bota no procedimento verificar template. Vocês acho que entenderam isso já. Não preciso botar esse gateway. Mas o fato é que aqui eu acompanho a apresentação. E depois elaboro a apresentação, não, aqui é sem apresentação, elaboro escopo e esforço. Então tá, então não precisa disso, vai ser bem parecido, ó. Aqui em cima ele faz a apresentação e vai depois para o escopo e esforço. E aqui ele vai direto para o escopo e esforço, parecido com o de baixo. Aqui ele faz gestão do ambiente, mas aqui é subprocesso e depois vai para a elaboração. Então, vamos colocar, isso aqui ficou até mais simplificado aqui o desenho, ó. Eu venho aqui, preciso de desenhar um pouquinho maior aqui, né? Deixa eu ver. Espera aí. Pronto. Então aqui, deixa eu dar mais um aqui. Eu não preciso dessa parte, ó. Eu vou ter a acompanhar a apresentação. A apresentação, que é mais simples, né? E essa parte aqui eu posso ir direto, ó. Eu posso trazer ele para cá. E falar do elaborar o escopo lá, né? Elaborar escopo. Elaborar escopo e esforço. E esse aqui ele pode
a única coisa de diferença é que ele foi acompanhar. Embaixo pode ser a mesma coisa, só que aqui tinha a gestão do ambiente. E a gestão do ambiente, pelo que está lá, é um subprocesso. Vamos colocar aqui, ó, gestão do ambiente, depois a gente tem que tratar isso, né? Então, com gestão do ambiente está aqui, e esse aqui não precisa. Não precisa, eu vou direto com necessidade do ambiente é embaixo. Então, deixa eu ver aqui. Né? Coloquei errado aqui. Gestão do ambiente é aqui embaixo. Aqui é o manual, né? Deixa eu ajeitar isso aqui também é manual. Essa parte ficou meio confusa mesmo, tem que ter calma para não cometer um erro. Ó. Então a gestão de ambiente está aqui embaixo. E essa aqui essa aqui eu posso colocar direto alinhado aqui até, que é elaborar a apresentação. Aqui embaixo é o da apresentação, né? Elaborar a apresentação. Pronto, acho que esse aqui é o mais complicado que eu vi, mais enrolado, né, talvez, e ele entra aqui, ó, parecido com o de cima, então ficou até simétrico aqui, ó, ficou bom. E o de baixo é gestão do ambiente, que é embaixo. Pronto, com o ambiente está aqui, depois ele elabora a apresentação, vou deixar manual por enquanto, que nós não sabemos. Pronto, aí aqui desenhamos essa parte que era mais difícil, parece. E aí, que nós voltamos aqui para tentar finalizar essa parte, que ele tem uma apresentação para cima, elabora esforço, rever declaração de esforço, vamos cuidar aqui de cima, e entra o investimento, apurar o investimento, que veio daqui. Tá bom, vamos cuidar dessa parte de cima aqui. Então ele aguarda a apuração, né, daquilo que a gente tinha apurado, e vai entrar aqui na frente. E aqui ele elabora, aqui tem a declaração de escopo, ele usa a declaração de escopo nos dois. E aqui não entendi, ele elabora e revisa o escopo, e depois ele revê a declaração de escopo. Pela gestão. Então, ele tem que fazer uma aprovação disso, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, né? Eu acho que pode ser como se fosse um workflow, né? Eu vou elaborar aqui o escopo e eu posso colocar aqui como revisar, ó. Revisar a declaração do escopo. Por que pode ser assim, né, pessoal? Porque aqui pode ser uma aprovação via sistema, né? Então ele pode fazer isso e eu chamo aqui a declaração de escopo, ó. Isso aqui é aquilo que eu falei de ter um procedimento, algum documento, né? Declaração de escopo. Vou deixar aqui e ele pode mandar aqui por sistema essa aprovação já. E aqui aquela parte do verificar apuração de investimento. Verificar a apuração de investimento. Então aqui era o mesmo sistema lá, né, que depois a gente vai ver qual é a legenda, vamos deixar só da mesma cor por enquanto, para a gente colocar o nome da... E aqui veio lá daquele do gerar investimento, que eu esperei aqui. Né, eu esperei aqui que seria o
apuração, né? Eu acho que é apuração de investimento que a gente vai escrever aqui. Ele gerou o investimento, apurou, vamos botar aqui, apuração do investimento. Vou puxar ele mais aqui para ficar mais limpo, tá? Que ele leva um tempo, né? E deixar aqui na reta aqui. Pronto. Apuração do investimento. Bom, resolvemos essa parte de cima e agora a gente tem a parte de baixo para resolver, que tem elaborou a apresentação. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele fez essa parte. Então resolvemos essa parte aqui em cima. Agora que ele fez a apresentação, rever a apresentação de novo. Aí ele realiza no cliente a apresentação, o cliente vai aprovar ou não. Então tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Então eu tenho que, da mesma forma, né, eu vou trazer no mesmo sistema que eu pus aqui em cima, o processo acompanha a mesma lógica, né? Revisar a apresentação, tá? E aí eu vou colocar da mesma cor, que vamos deixar no mesmo sistema, depois a gente vê o nome. Revisar, eu pulei aqui o I, ó. Revisar a apresentação, eu aprovo ela, né? Aí eu já posso fazer a apresentação no cliente. Eu estou tentando sempre manter um alinhamento aqui, né, pessoal? Não custa nada a gente tentar manter a estética, né? Fazer sem neura, né, de ficar alinhando tudo, mas acho que dá para fazer um bom trabalho aqui. Fazer a apresentação para o cliente. Isso aqui eu vou deixar manual por enquanto. Depois disso eu posso fechar. Aí eu tenho que ver se ganhou ou não, né? Fazer a apresentação do cliente. Ele falou se ganha a proposta ou não. Então eu vou atualizar. Então não sei se é antes ou depois, mas eu vou botar a mesma atividade que eu pus lá atrás de atualizar o status da solicitação. Lembrando que é uma solicitação que está correndo dentro do sistema, né? Com melhoria. Então eu vou botar dentro do sistema, tentando automatizar o máximo que der, dentro da solicitação aqui, e aí eu preciso de um gateway aqui, porque eu não evito colocar as perguntas sim ou não, tá, pessoal? Porque é a divisão de fluxo. Então, para cá, eu entendo que o cliente não quer a proposta, ou seja, eu apresentei para ele, depois disso tudo, ele não quis a proposta, então aqui teria que ser não sei se o nome seria a oportunidade, eu posso fechar direto aqui, oportunidade fechada. Então aqui foi o que deu errado, né? E agora eu não lembro aqui em cima. Eu não lembro o que a gente vai resolver aqui, ó. Então aqui não quer a proposta, né? E ele desce aqui quando quer a proposta. Ixi, voltou aqui para trás. Solicitar a agenda do consultor de novo. Então, mas aí não fez sentido, né? Não quer a proposta, eu faço tudo isso aqui de novo, abro o processo. Então não faz sentido, né, pessoal? Porque se ele quer a proposta, aqui ele não quer a proposta aqui, o outro ali que ele quer a proposta. Aí eu acho que tem que mandar para o comercial, né? Acho que tem que ser para o comercial que é a proposta. Vamos ver como que fecha aqui a parte de cima depois da apuração. Ele envia para o comercial, exatamente, ó, elaborar a proposta. Então acho que esses dois aqui tem que ir para o mesmo lugar, ó, quando quer a proposta, e aqui em cima quando quer a proposta também, daí tem que ir para o mesmo lugar.
E aqui ele sobe para o comercial, que declara escopo, elabora a proposta, solicita orientações, desce, a orientação vem, volta de novo, faz um looping aqui, volta e ele envia a proposta, aguarda o retorno, reprovado, fecha, aprovado, volta de novo para baixo, que aí faz a transição. Então a transição não é mais proposta, né? Então isso aqui a gente tem que cortar, ó. Numa transição aqui já é uma transição de projeto, né? Para que está aqui. Eu tenho que, ó, realizar a transição. Isso aqui é outra coisa. Eu tenho que parar na proposta. Eu tenho que parar aqui talvez na proposta. Então, pessoal, vou tirar o zoom aqui. Mesmo caso que eu falei lá no comecinho. Essa parte toda aqui, ó. Essa parte toda aqui é uma elaboração de propostas. Vou tirar mais o zoom aqui para ver, ó. Ó, isso aqui ele mandou a proposta, ele está analisando e fazendo. Então, o que pode fazer para resolver isso é justamente eu criar aqui, ó, criar aqui talvez uma elaboração de proposta, né? Porque aí resolve. Elaboração de proposta. Aí eu crio isso aqui como um subprocesso, porque aí eu posso eliminar essa parte que vai lá para cima e aí o processo fica aqui dentro, elaboração de proposta. Pode ser eles que fazem aqui, ou pode ser lá em outro local, né? Então tá aqui o cliente quer a proposta. Vou colocar aqui, ó. Cliente. Eita. Aí a gente fecha esse ciclo, ó. Cliente quer a proposta. Tá. E aí eu fecho. Pode ser aqui dentro, mas eu vou deixar para não ficar sem o fim. Vou colocar aqui. Se tiver lá dentro, não pode estar aqui, né, pessoal? Então, proposta elaborada. Se tiver dentro aqui na hora que você desenhar a proposta elaborada, provavelmente vai estar, eu tenho que tirar daqui para não ter os dois fins. Mas aí eu fechei aqui o processo, hein? Deixa eu ver. Eu fechei aqui. Deixa eu ver. Eu fechei o processo aqui. Né? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se eu cobri essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima toda foi a parte da parceria, que nós vamos ter que resolver ele depois, mas não é atendimento comercial, porque é um processo de contratação de parceria. E esse aqui, dando um pouquinho de zoom, ele é um processo de elaboração de proposta. Eu recebo a informação, faço a proposta, aprovo, envio a proposta, valida, e aqui já virou transição com, sei lá, execução já. E aqui embaixo terminaria essa parte, só que eu não concordo aqui, ó. Eu tenho que ir para validação, voltou aqui, ó, voltou para agendar o consultor. Então isso tudo vai para validação, né, pessoal? Essa parte aqui que eu não concordo, esse sim aqui, ó, que escapou aqui, eu não concordo com isso. Eu também coloquei algumas cores para alguns sistemas, eu estou chamando algumas coisas de aprovação dentro do sistema, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Então ele ficou assim, vem a solicitação, eu analiso a solicitação aqui, que tem uma regra de negócio, então lá no plano de ação, que não é o foco aqui hoje, eu vou ter que ter uma definição dessas regras, por exemplo. Aí, se não está aprovado, eu já fecho dentro do sistema, estou tentando buscar um sistema para cuidar disso, de chamados. Se está aprovado, eu atualizo, né? Vai estar a data lá da atualização, eu faço a reunião de planejamento, vejo se precisa de um parceiro, também deve ter algumas regras aqui, já vejo se tem template ou não precisa desse gateway, e com a necessidade vai para aquele processo que eu mostrei dentro da contratação de parcerias. Então a gente vai ter que trabalhar aqui dentro que tem aqui, o que fazer, né? Sem a necessidade de parceiro, eu já solicito internamente os consultores,
dentro de um sisteminha de agendamento que já estava na ZIS aqui, então eu vou confirmar esses sistemas, né? Confirma a agenda, libera o projeto, que é uma abertura de projeto em outro sistema, né, que eu estou controlando aqui. Isso eu estou em dúvida também se não pode ser manual, né, mas colocando aqui algum usuário, algum sisteminha para fazer a reunião de Hangout, alguma coisa assim, mas acho que pode ser manual, isso é uma dúvida. Faço atividades paralelas aqui de fazer o apontamento, gerar direto um script aqui para ele fazer a conta do investimento direto, né? E aqui embaixo eu vejo a necessidade de apresentação, que é a grande... Deixa eu deixar aqui alinhado aqui, ó. Dá uma alinhadinha dele. E aí aqui foi o que deu um pouquinho de trabalho para a gente, para as 4 situações, né? Para cima tem apresentação, aliás, não tem apresentação, e para baixo tem apresentação. Aqui tem acompanhamento, aqui não tem acompanhamento. Então são 4 resultados, não precisa de vários gates, isso eu quero que vocês entendam, não precisa de vários gates, eu tenho 4 resultados, 4 divisão de fluxo. Então aqui eu faço acompanhamento da apresentação e vou lá parar no escopo esforço. E aqui eu não tenho apresentação, então vou direto. Embaixo é o mesmo raciocínio, só que aqui com apresentação sem necessidade de ambiente, embaixo com necessidade de ambiente. Eu tenho um processo para a gestão do ambiente, tem que cuidar disso também, mas fica mais fluido para tratar do atendimento. Aí eu faço essa apresentação com necessidade de ambiente e já venho para cá. Antes da apresentação eu tenho que cuidar disso, aqui em cima não tenho que cuidar disso, faço a apresentação. Na parte de cima era para fazer declaração de escopo, eu precisava aprovar com a gestão, então eu tirei aquela parte e coloquei essa de revisar a declaração de escopo dentro de um sistema, tipo um workflow, alguma coisa assim que aprove com a gestão já, apoiada na declaração de escopo. E aí vem aqui de cima a apuração, né, a apuração automática aqui do investimento depois dos apontamentos que eu recebo aqui, né, verifica que dentro do sistema já tinha essa atividade, né, pessoal? Eu preciso confirmar que parece uma atividade automatizada já, precisa confirmar também, por isso a validação. E aí acabou isso aqui, eu vou pedir uma proposta. Antes estava indo lá para o comercial, fazendo um trâmite de vários handoffs, estou deixando aqui um subprocesso e termina com a proposta elaborada. Tá? Pediu a proposta por aqui. Aqui embaixo ele elaborou a apresentação, porque teve a apresentação, eu revisei também dentro do mesmo sistema, né, por workflow, mandei talvez assim e recebi uma aprovação, fiz com o cliente. Talvez não precise disso, mas eu atualizei aqui o status de solicitação para mostrar aqui onde que está, né, para controlar aqui os passos da solicitação. E aqui tem uma divisão, o cliente não quer, termina a oportunidade, ou o cliente quer e termina a proposta, né? Então é isso, ó. Concluímos aqui, conseguimos fazer, transformar esse processo aqui, né? Transformar esse processo aqui, né, que estava aqui todo solto, nós tiramos essa parte inicial aqui, ó. Também tiramos essa parte aqui, porque isso aqui não faz sentido, porque ele já começa com a solicitação, essa parte aqui é uma parte de proposta, não jogamos fora, né? Ela está num subprocesso que a gente vai ter que trabalhar. Essa parte final aqui também não jogamos fora, uma parte de elaboração da proposta, aqui de parcerias, né? E aqui de propostas. Essa parte não faz muito sentido final, que é uma mobilização já. E nós tratamos aqui as 4 saídas, né? Deu uma resolvida aqui. Então ficou esse processo, virou esse processo aqui, bem mais fluido, né? Então nós não jogamos nada fora aqui. Temos aqui a parte que começou com a solicitação, a parceria está aqui, a proposta está aqui, tiramos a parte já da transição que tinha e organizamos essa parte aqui dos resultados. É isso, pessoal. Então, dá para fazer, gastamos aí menos de 1 hora, fazendo isso, então prova de que dá para fazer, né? E aqui, né, eu gostaria de registrar que a gente precisa sempre, eu quis mostrar aqui o que nós devemos olhar.
o que nós devemos ter como entendimento, né? Então, não é simplesmente pegar e sair cortando, jogando fora, ter uma ideia construída aqui por trás, né? Você vê que eu tenho muita coisa para validar ainda, mas eu tenho a validação para fazer isso. Então, eu tenho uma ideia construída do que vai ser o to be, dentro de uma linha, dentro do sistema, né? Com aprovações, talvez workflow. Aí agora eu vou examinar, ver se as melhorias estão falando isso, né? Aqui para como deixar essa fluidez e se as ações estão sustentando isso. Seria o passo que eu faria se tivesse desenvolvendo esse processo como um todo, né? E aí aqui, se você está trabalhando com as minorias desde o começo, você já tem algumas respostas. Eu não tenho aqui, então a gente vai ter que validar algumas coisas que eu fiz ali. Mas o processo, sem dúvida, ele funciona, porque eu testei ele vendo a entrada e saída. Tem uma dúvida que ele voltou ali, tem que olhar lá também. Mas ele consegue ficar mais fluido, né, pessoal? Você vê que dá para fazer isso e dá para fazer com produtividade, dá para fazer um bom trabalho. Agora mais uma validação com o pessoal do campo, lá da equipe, do projeto, e nós temos um to be aí mais fluido, com um entendimento muito melhor quando você faz um desenho mais otimizado como esse, tá bom? Então eu quis mostrar aqui, de novo, repetindo, o objetivo não é ensinar ninguém a desenhar, não é isso, até porque não é esse o meu propósito, é tentar trazer clareza de um processo que tem muita informação, o Aziz que traz, normalmente é assim, a gente vai desenhando do jeito que a equipe vai falando, é do jeito que é mesmo, muitos gates, muitas informações, e nós trazemos aqui um ponto de como pode ficar um to be, tá? Então, essa foi a aula para falar sobre to be. Se vocês gostaram aqui, pode encaminhar, ela ficou um pouco mais longa por causa do começo, do entendimento, mas acho que era importante para a gente nivelar isso, como fazer, né? Não podia começar direto fazendo, e o desenho mesmo ficou abaixo de 1 hora, como eu falei, então dá para fazer, eu fiz aqui ao vivo para vocês. Se vocês gostarem, pode encaminhar, pode comentar, deixar aqui embaixo, e pode deixar para mim também outros temas relacionados à melhoria, né? Tudo que possa fazer para demonstrar aqui como desenvolver melhorias, eu vou tentar trazer aqui para a formação do consultor. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado aí pela atenção.